Você está feliz, irmãos? Está contente de estar na casa do Senhor? Este é o melhor lugar que nós poderíamos estar. É aqui que o Espírito Santo vai falar hoje com cada um de nós. E Ele preparou para você uma palavra especial, uma palavra de maneira personalizada a cada um de nós. Senhor Deus, eu oro e peço que o Teu Espírito Santo, neste momento, de forma personalizada, aplique, Senhor, essas palavras que não são minhas aos corações. Tu entende, Senhor, o que cada um precisa, quais são as necessidades, quais são as demandas que essa alma que está aqui, Senhor, veio buscar e encontrar. Só Tu sabes as circunstâncias, o momento da vida em que estão passando. Então, Espírito Santo, seja a voz, aquele que faz, que opera, tudo é para a glória de Jesus Cristo. Amém. Eu queria começar falando contigo que você tem um propósito. Efésios capítulo 2 e versículo 10 vai dizer que Cristo, Deus, preparou para você boas obras para que você andasse nelas. E essas obras foram preparadas antes da fundação do mundo. Então Cristo, antes de você nascer, Ele já pensou em você. Ele já desenhou, já escreveu uma trajetória, um caminho para você seguir, um propósito estabelecido a cada um que está aqui nessa noite. E Ele escreveu de acordo com os dons e talentos que Ele colocou nas suas mãos. Só que esse propósito que Ele escreveu para mim e para você, ele está num lugar de posicionamento. Num lugar onde nós estaremos posicionados para viver intensamente tudo aquilo que o Senhor escreveu. Então, com isso em mente, que nós temos um propósito estabelecido por Deus e que nós precisamos estar num lugar estabelecido onde esse propósito vai se cumprir. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 13. Nós vamos entender um pouco nesta noite sobre a história de dois discípulos. E eles são chamados discípulos de Emaús. Você já ouviu falar, já ouviu ministrar, mas nessa noite o Espírito Santo quer trabalhar contigo especialmente. Então abre o teu coração, os teus ouvidos espirituais, porque a palavra é como uma semente que é lançada. Aquele coração que entende a mensagem, essa semente vai frutificar. E ela vai produzir frutos, uns 30, uns 60, uns 100 por um. Tudo vai depender da forma como você recebe a palavra. A Bíblia diz: recebei a palavra de Cristo no seu coração, que ela tem poder para te salvar. Então nessa noite a palavra está sendo ministrada, abre os teus ouvidos. E eu quero trazer um tema a esta palavra para que a gente possa entender de forma clara e possa sair daqui sabendo e compreendendo o que foi falado. E o Espírito Santo possa continuar trabalhando no teu coração no decorrer dos dias e que essa palavra venha germinar. O tema que eu quero trazer sobre uma base que nós vamos falar é: no caminho da desistência, Jesus vai te encontrar. Eu vou repetir. No caminho da desistência, Jesus vai te encontrar. Então se prepare, meu querido, porque se você, por um acaso, pensou em desistir, hoje o Espírito Santo vai te pegar. Aleluia! Jesus vai falar contigo. A Bíblia diz, então, no capítulo 24 e 13 de Lucas: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos trilhar sobre esse texto, entendendo o que o Espírito Santo quer falar conosco. Quem eram esses dois discípulos desta ocasião? A Bíblia vai mencionar como discípulos de Emaús. Apenas um deles tem um nome, que é Cleófas, né? Mas o que interessa para nós é que eles eram discípulos. Eles não faziam parte dos 12, né, de Jesus, mas eles estavam ali. Então eles viam a movimentação de Jesus. Eles viam os milagres de Jesus Cristo. Ouviam as palavras. Eles estavam num ambiente propício para que o seu propósito pudesse ser cumprido. Quantas vezes eles ouviram Jesus Cristo ensinando? Quantas vezes eles ouviram Jesus Cristo operar milagres? Mas o fato é que nesta circunstância, eles estão saindo de Jerusalém e voltando a Emaús. E algo curioso aqui, eu fui pesquisar o que significa Emaús. Esta cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, ela tem um significado interessante, né? E esse significado é águas termais. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Esses discípulos, eles saem de um lugar, Jerusalém, um lugar onde eles estavam posicionados, aguardando o momento que Cristo ia aparecer, aguardando o momento que a promessa ia ser concretizada. E por um motivo ou outro, e a Bíblia vai dizer mais adiante, que eles estavam frustrados. E eles vão para Emaús. Quem sabe eles conversando entre si, dizendo: olha, realmente, nós esperávamos que as coisas fossem diferentes. Nós esperávamos que Jesus Cristo, aquele que fez tanto e a gente viu, realmente ele fosse aquele que redimiria Israel. Porque Israel naquela oportunidade estava sendo oprimido ou sendo subjugado por Roma. E eles ansiavam então este libertador terreno que pudesse juntar um exército e tomar novamente o lugar de Israel. E a frustração havia tomado conta daqueles discípulos. E eles desistiram do propósito. E eles estão voltando para Emaús. Como eu já mencionei, Emaús significa águas termais. E nós podemos entender aqui, sem muito esforço, que essas águas termais pode significar um lugar, uma zona de conforto, onde você sai de uma pressão que estava em Jerusalém. Jesus acabava de morrer, era para ressuscitar, ainda não havia ressuscitado, aquelas dúvidas, inseguranças, incertezas, e eles dizem: quer saber de uma coisa? Vamos pendurar a chuteira, vamos desistir. Não aconteceu, a gente tinha grande expectativa, não aconteceu, então é melhor nós ir para casa, vamos relaxar, vamos abaixar a nossa guarda, vamos descansar, vamos para Emaús, águas quentes, banhos quentes, é onde você chega, você deixa a tua arma de guerra de um lado, e você diz assim: olha, eu acho que deu, para mim acabou, para mim já o que era para acontecer não aconteceu, então eu estou desistindo. Mas eles não sabiam que Jesus havia marcado um encontro com eles. Isso também se aplica a você. Quem sabe você está nessa mesma transição, saindo de um lugar do propósito, Jerusalém, onde Jesus Cristo ainda tem muito para fazer, onde o poder ainda vai descer lá em Atos 2, e você está escapando de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Por quem sabe você não viu a promessa se realizar da forma que você pensava ou imaginava, então você está antecipando e querendo desistir. Mas Jesus está aqui e vai te encontrar. Jesus não abandona aquele que quer desistir, ele vai ao encontro. E ele quer saber os motivos, e ele vai perguntar para você. Ele quer que você abra o teu coração e que você coloque para fora, porque ele tem, acima de tudo,
para você algo especial. Ele quer que você retorne a Jerusalém. Aleluias. E aqui no texto nós vimos então que Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Olha só, Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, não sabia o que eles estavam falando, pensando? Claro que sim. Jesus conhece o meu pensamento, o teu pensamento. A palavra de Cristo, ela é como uma espada, ela é apta para discernir as mais íntimas intenções. Ele sabe de tudo, muito mais do que nós mesmos sabemos ao nosso respeito. Mas Ele nos provoca a colocar para fora o que está no coração, para que quando nós trazemos a luz, Ele possa entrar com a cura. Você precisa trazer à luz em oração tudo aquilo que está no seu coração, para que Ele entre com a cura, apesar que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você, dobrando o teu joelho, desabafando: ó Senhor, eu pensava que era dessa forma. Eu calculei e pensei e programei uma expectativa acerca deste propósito que não aconteceu. E eu estou frustrado, estou querendo desistir. Coloca para fora isso, se for o caso. E Jesus, ele, ouvindo isso, ele vai entrar com a solução para a tua vida. Então eles perguntaram: Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo? E eles pararam entristecidos. Aqueles 2 discípulos estavam entristecidos. Eles estavam frustrados. E eles não reconheciam a Cristo. Eles não reconheciam o Cristo ressurreto na frente deles, por mais que lá, uns dias atrás, eles estavam junto como discípulos. E eu entendo uma coisa: por que os olhos deles estavam como que fechados? Eu entendi uma coisa nesse texto: é que quando nós estamos fora do lugar do propósito, nós não conseguimos ver a promessa concretizada. Jesus Cristo era a promessa concretizada, o Cristo ressurreto, aquilo que Ele prometeu na frente deles, e eles não conseguiam ver, porque eles estavam vindo para Emaús, eles eram para estar em Jerusalém. Quando nós saímos do propósito, saímos do lugar da posição, quando nós abaixamos nossas guardas, nós não conseguiremos enxergar o propósito sendo realizado. Então, meu querido, se você está indo para Emaús, volte hoje. Não perca de ver a concretização do propósito. Não perca de ver o que Jesus ainda vai fazer. Porque esse mesmo Jesus que estava com eles, logo depois ia prometer um Espírito Santo para eles. Então eles estavam a ponto de perder toda essa promessa, apenas porque desistiram antes do tempo. E eles pararam entristecidos. E aí eles dizem: Cleopas, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus perguntou: do que se trata? Jesus tem um bom humor, né? Estavam falando dele mesmo. Jesus: do que se trata? Fala aí mais, solta mais aí, abre o teu coração. Vamos, conversa, vai, fala. Do que se trata? Qual é o problema? Qual é a circunstância? Fala, do que se trata? Este momento que você está tentando desistir, qual que é o ponto? Fala, abre o teu coração. Jesus quer saber. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa o Espírito Santo falar aí. Ele vai ministrando particularmente a cada um de forma diferente. Cada um está num momento, numa fase, mas ele entende, ele sabe. Então ele usa a mesma palavra e personalidade, de forma personalizada. Ele trabalha com você. Aleluias. Aleluias. E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia dessas coisas que aconteceram.
Então eles falaram de um Jesus, o Nazareno, profeta. Mas há algo interessante aqui. A visão de Jesus que eles tinham era uma visão superficial. Eles enxergavam como aquele que poderia operar um milagre, trazer uma bênção. E Jesus faz, Jesus opera, sim. Mas há algo maior acerca de Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. Eles não conseguiam enxergar o Jesus Cristo de uma forma plena. A sua obra de vir ao mundo, morrer, ressuscitar, trazer salvação. Eles apenas estavam esperando um Jesus que resolvesse os problemas daquele momento. E olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 1. Ele vai dizer que aquele que olha para Jesus de uma forma superficial, não de uma forma plena, Pedro vai chamar de cego. Porque essa pessoa, ela só vê o que está na frente. Pedro vai dizer ainda mais, ele vai dizer, essa pessoa esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ela esqueceu do que foi feito naquela cruz, e ela também esqueceu do que vai acontecer, da esperança vindoura. Ela apenas olha o que está na sua frente, o que pode ser feito hoje, mas Jesus é muito mais do que uma bênção para te entregar. Jesus é aquele que perdoou os seus pecados, riscou a sua dívida, te trouxe salvação, te arrancou do monturo, te purificou, justificou, santificou, limpou, lavou, está te preparando para morar no céu. Nós não podemos olhar para um Jesus que apenas pode resolver o meu problema de emprego, o meu problema de saúde. Sim, Jesus faz, mas Ele é muito mais do que isso. E essa visão mais profunda de Jesus é que nós precisamos ter. Essa visão mais profunda do Cristo, do Filho do Deus vivo. Aquele que veio e aquele que virá. Essa esperança viva da vinda de Cristo precisa estar viva em nosso coração. Desta forma, muitas frustrações não acontecerão conosco. O motivo de muitas frustrações, muito desânimo, muita angústia é justamente o fato de nós não conhecermos a Cristo plenamente e nós colocar toda a nossa esperança para o agora. A Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo diz: aqueles que esperam de Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens, porque eles não conseguem enxergar o plano maior de Deus. E às vezes Deus nos coloca em circunstâncias, em problemas para a nossa fé ser aperfeiçoada. E aí nós não temos a perseverança necessária, porque nós só pensamos no que pode acontecer agora. Mas quando teus olhos estão na esperança vindoura, você diz como Paulo: olha, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com o peso da glória que há de ser revelado a nós. O cristão que tem em mente a eternidade, ele não desanima, ele pode desanimar, mas ele não para, porque ele sabe que por mais que as dificuldades estão ali na frente, tudo vai ser diferente. É por isso que nós precisamos ter um conhecimento de Cristo mais profundo. E os olhos desses dois discípulos estavam como que impedidos de ver Jesus. E eles continuam a conversar. E olha que Jesus, de forma amorosa, mas até mesmo dura, ele vai dizer: como que vocês são insensatos, como que vocês demoram para crer, como que vocês só vê o que está na frente, vocês não sabem. Olha aqui no versículo 25, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E aí Jesus pega a palavra e começa a explicar para eles. E começando lá em Moisés, ele vem passando todos os profetas explicando, trazendo luz à mente daqueles discípulos, que tinha que acontecer isso, tinha que acontecer isso, tinha que acontecer isso. E aqui a gente pode refletir algo,
qual é o valor que temos dado para a palavra de Deus? Qual é o valor? Porque se nós não buscarmos conhecermos a Cristo através da sua palavra, irmãos, facilmente seremos enganados. Facilmente nós seremos levados por vento de doutrinas. Facilmente nós vamos nos frustrar porque nós estamos com uma expectativa errada. Facilmente nós vamos entrar em circunstância onde nós não vamos encontrar saída, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor vai dizer exatamente aonde você está. Quem sabe você está caminhando sem enxergar nada, e aqui na frente tem um buraco, aqui na frente tem um precipício, e você não consegue enxergar. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer: opa, para um pouquinho, volta. Aqui tem um buraco, é lâmpada para os pés. A palavra do Senhor também aponta ao futuro, é luz para o teu caminho. É por isso que nós precisamos ter um apego pela palavra do Senhor. O Senhor vai dizer na sua palavra: olha, se buscares a sabedoria como a prata e como o ouro, então entenderás o temor do Senhor. Olha só a forma que ele pede para buscar a sabedoria, na mesma intensidade ou até mais do que nós buscamos o dinheiro. Então entenderás o temor do Senhor. O temor do Senhor será compreendido à medida que nós nos debruçarmos na sua palavra, pedindo ao Espírito Santo para iluminar nossa mente. Jesus então usa a palavra para trazer luz, para ensinar, para mostrar àqueles discípulos que estavam apenas olhando para as circunstâncias atuais. E então Jesus mostra tudo o que ia acontecer. A palavra do Senhor diz em Isaías 66, capítulo 2: a esses eu olharei. É Deus dizendo aqui: a essas pessoas eu olharei, ao pobre quebrantado de espírito e aqueles que tremem diante da minha palavra, aqueles que reverenciam a palavra do Senhor, aqueles que dão valor à palavra. Deus está dizendo: a esses eu olharei, a esses eu darei atenção, porque eles estão reverenciando o que eu já falei. Irmãos, nós precisamos dar valor ao que Deus já falou. Às vezes nós buscamos palavras novas, mas nós não somos fiéis no que já está escrito. Apenas Deus quer que nós sejamos fiéis no pouco, no que Ele já falou, antes de buscarmos por coisas novas, por novidades. Aqui na sua palavra já tem tudo que nós precisamos. Vamos dar valor à palavra do Senhor. Aleluias. Então Jesus explica para eles. E é interessante aqui, irmãos, que quando se aproximavam da aldeia onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Olha só como Jesus é lindo, e Ele trabalha com nossa mente, nosso sentimento, e Ele de certa forma nos provoca a dar respostas. Então os discípulos estão caminhando, Jesus está aqui, e Jesus faz de conta que estava indo, hein? Ardeu o coração deles primeiro e depois sai como quem não quer nada. Estou indo. Aí eles dizem: não, já se faz tarde, vem, pousa conosco. Não vai, o nosso coração estava ardendo, nós queremos mais. Nós queremos mais daquilo que você estava ministrando. Venha, entre conosco na nossa casa, venha. Eles deram essa resposta. Querido, Jesus sempre vai te provocar a dar uma resposta para Ele. Ele quer que você instigue a Ele ficar próximo, chame Ele para o teu secreto, que você por tua própria disposição convide Jesus para ficar dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Chama Ele para o secreto, é isso que Ele quer. Muitas vezes Ele faz com que vai passar, mas Ele quer que você o chame. Ele quer saber o que tem no teu coração. Será que você quer Ele próximo, mais próximo de você? Então chama Ele para entrar na sua casa. E aqueles discípulos chamaram e Jesus foi. Jesus sempre vai ouvir um convite feito com o coração. Quando você chama, Ele vai para a sua casa. Quando você chama, Ele vai para o seu trabalho. Quando você chama, Ele vai aonde você estuda. Chame Jesus para estar mais próximo de você. E então Jesus entra.
E eles dão toda a honra a Cristo. Eles não sabiam ainda que era Cristo, mas por eles ter sentido tanta presença, o coração deles ardendo, que depois eles vão falar como ardia o nosso coração. Então eles dão honra porque eles veem que havia algo diferente naquele homem. Eles dizem: olha, toma liberdade aqui. Na nossa casa é o sacerdote, é o homem que vai partir o pão, mas nós damos a proeminência para você. Cristo quer ter um lugar de honra na sua casa. Cristo quer ser proeminente, o primeiro, aquele que governa, que controla. Aquele homem que partiu o pão demonstrava que ele tinha essa honra de distribuir o pão para o jantar. Então Jesus, ele parte o pão, e naquele momento de comunhão, de intimidade, naquele momento onde eles convidaram Jesus para estar dentro da casa deles, os olhos deles são abertos. Eles reconhecem que aquele era o Cristo ressuscitado, aleluia. Eles reconhecem que aquele tempo todo Cristo estava do lado deles. Eles só não enxergavam porque as suas expectativas estavam erradas. Eles só não enxergavam porque eles estavam frustrados. Mas agora os olhos deles são abertos. Jesus quer abrir o teu olho nesta noite. Quem sabe você não está vendo o trabalhar de Deus na tua vida. Você só vê problema, dificuldade, e você vê muitas circunstâncias e você diz: cadê o Senhor? Saiba de uma coisa, o Senhor sempre está perto. Deus sempre está perto. A diferença é que nós não conseguimos enxergá-lo em muitas circunstâncias. Muitas vezes nosso coração está tão amargurado que nós não reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus. Nós só vemos problemas, frustrações, angústias. E então nós queremos desanimar, parar, voltar atrás. Mas nessa noite o Senhor está reafirmando: eu estou contigo. Eu sempre estive com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem um dia sequer que eu não estive com você. A diferença é que você precisa abrir os teus olhos e olhar mais a longe. Parar de olhar perto, parar de olhar só o problema de hoje, do problema que tem que resolver amanhã, da dificuldade de hoje, e olhar tudo o que eu já fiz, tudo que eu fiz naquela cruz. Te perdoei, te santifiquei, te justifiquei, estou te preparando para um dia morar comigo. Quando nossos olhos se abrirem, irmãos, as provações elas vão perder a importância. Não é que você não vai ter provação, pelo contrário, muitas provações vêm sobre os justos. Mas elas são para aperfeiçoar a nossa fé. A provação, ela tem uma pedagogia de nos tornar completos e maduros. Em Tiago diz: ela vai gerar perseverança, e a perseverança precisa fazer um ciclo completo. Eu não posso desistir antes de se completar, porque então eu vou retornar sempre na mesma circunstância. Lembra do povo de Israel? 40 anos na mesma circunstâncias, porque eles não aprenderam a perseverar. E Deus quer nos amadurecer. O propósito de Deus para você e para mim é nos tornar como imagem do seu Filho, com o caráter na estatura de Cristo, e para isso as provações são necessárias. Em Pedro vai dizer que é para saber qual é a sinceridade da nossa fé. Precisa da provação, precisa da tempestade, para que nós nos tornemos cada vez mais fortes, maduros, íntegros diante de Deus. Só que quando nós temos uma visão mais longa acerca de Cristo, mais profunda, essas provações, elas não vão nos derrubar. Elas vão até, quem sabe, nos entristecer, porque somos humanos, falhos. Em alguns momentos nós vamos chorar, vamos gemer, a dor vai ser forte, mas lá no fundo há uma âncora para a alma, a viva esperança que Deus colocou dentro de você. Então busque conhecer Deus mais profundamente, e você verá que Ele sempre esteve perto e sempre está perto.
E aqueles discípulos então têm os olhos abertos. E é lindo de ver que imediatamente, não esperaram o dia amanhecer. Cristo partiu o pão, eles reconheceram, então Cristo desaparece. E imediatamente eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para a terra do propósito. Eles voltam para a sua missão. Eles voltam para o lugar da perseverança. Eles voltam para o lugar do posicionamento. Eles voltam para o lugar onde eles não deveriam ter saído. Mas Jesus os encontrou. Jesus os encontrou no caminho da desistência. E eu digo para você, no caminho da desistência, se é que você está desistindo, Jesus vai te encontrar. Ele vai te encontrar, irmão. Ele não vai perder você, esquece. Ele não vai deixar você escapar. Só que aí você precisa abrir teus olhos. Presta atenção nos sinais. Ele está perto. E às vezes os sinais é uma tempestade, é uma luta, é uma dificuldade para que eu e você corramos de volta para o lugar do propósito. Porque o lugar do propósito é onde toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai ser realizada na nossa vida. Fora deste lugar, não há como viver o que Deus planejou. Romanos 12, versículo 1. 3 passos para viver a boa vontade do Senhor para nossas vidas. Nos entregar como sacrifício vivo é o primeiro. Entrega total no altar do Senhor. Nos entregar como sacrifícios vivos, inteiramente, sem reserva. Segundo, não nos conformar com este mundo. Não ter a forma deste mundo, não amar o mundo. Não amar o que o mundo ama. É a segunda coisa. A terceira, se deixar ser transformado pela renovação da mente. Se permitir ser transformado. Aí vai dizer, para então, só então, após isso, vocês poderdes experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Há um processo anterior. E nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Ele sabe tudo o que precisa alinhar dentro de nós, posicionar, trazer, mudar, restaurar, purificar, libertar. Ele sabe, a única coisa que Ele pede é: esteja na minha presença, não saia de Jerusalém. Aleluia! E então eles voltam para Jerusalém. E ali, Jesus retorna, se apresenta aos 12, aos outros. E então, Jesus fala, e logo depois vai prometer o Espírito Santo. E que era para eles permanecerem ali, até que do alto eles fossem revestidos. Havia uma promessa. Mas se eles estivessem em Emaús, eles iam participar? Não iam. Eles retornaram ao lugar da promessa. E então, tudo que era para ser realizado na vida deles, foi realizado. Deus preparou as boas obras antes mesmo de nós nascer, para que nós andássemos nelas. E essas boas obras, elas estão condicionadas ao meu e ao teu posicionamento. Deus, Ele colocou um nível de intensidade para que nós pudéssemos viver essas obras. Um nível de entrega, um nível de convicção. E é só nesse lugar que nós vamos viver o que Cristo tem para nós. Então, se nós ficarmos no lugar das águas quentes, no sossego ali, na zona de conforto, não tem promessa realizada, não tem propósito realizado. Quem sabe para minha carne é bom ficar sossegado, tranquilo, fora da pressão, quietinho, mas não tem propósito. De que adianta? O propósito só vai ser realizado em Jerusalém. Nem sempre é zona de conforto, nem sempre é água quente, às vezes água fria mesmo. Mas é ali que o Espírito Santo vai trabalhar, é ali que Jesus vai te moldar, é ali que Deus vai operar na sua vida tudo que Ele já escreveu. Aleluia. E a pergunta que eu faço: onde você
está? Jerusalém ou Emaús? Ou quem sabe você está na transição? Jerusalém, lugar da promessa. Emaús, lugar da frustração. Jerusalém, onde Jesus disse para permanecer. Emaús, para onde estavam indo desistir. Jerusalém, onde o Espírito seria derramado. Emaús, onde a fé quase se apagou. Jerusalém, lugar da comunhão e esperança. Emaús, lugar da dispersão e da dúvida. Onde você está nessa noite? Ouça o Espírito falar contigo. Você está em Jerusalém, no lugar da posição, onde o propósito vai ser realizado? Ou você está querendo sair de Jerusalém? Ou quem sabe já está no meio do caminho de Emaús? Ou quem sabe já chegou em Emaús e já está com as pernas para cima? Independente do lugar, Jesus vai te encontrar. Jesus não vai deixar você escapar. Ele vai chegar ao teu lado, se prepara, Ele já está aí, abre os teus ouvidos. Emaús, lugar para onde a alma tenta fugir, quando a cruz parece ter faltado. Ah, Jesus, é forte isso. Lugar para onde a alma tenta fugir, quando a cruz parece ter falhado. Quando a cruz já não tem mais aquele poder que tinha antes. Quando a cruz já não causa mais em nós aquele poder, aquela convicção, então a nossa alma ela tende a fugir. E o lugar que ela vai é para Emaús. Porque ela está esquecendo do que já foi feito. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. Aquele que tem a convicção do que Jesus fez, da misericórdia de Cristo naquela cruz, ele ama intensamente. Por isso que Paulo, ele sempre procurava lembrar a ele mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o principal. Porque ele reconhecia a grandeza da misericórdia que Deus teve para com ele. E é por isso que ele amava a Deus intensamente, a ponto de não ter a sua vida por preciosa. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. O que está faltando para nós compreender que Cristo já fez para nós tudo o que precisava fazer. A cruz já foi a resposta. A cruz já foi a resposta para a humanidade que estava morta em seus delitos e pecados, separados da glória de Deus. Quando é que vamos valorizar a cruz? Quando é que vamos valorizar as misericórdias? Paulo vai dizer assim, ó: rogo-vos, meus irmãos, como se ele dissesse assim, ó: pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, se apresentem como sacrifício vivo. Paulo, ele entendia tão grande misericórdia. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, se apresentem inteiramente diante de Deus. Não se conformem com o mundo. Deixem ser transformados para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa a misericórdia de Deus tocar aí no teu coração. Deixa que o Espírito te revele o tamanho dessa misericórdia. Glória a Deus. Deixa que o Espírito Santo te revele o tamanho do perdão que Ele te concedeu. Tenha certeza que você vai viver dias mais felizes, independente das circunstâncias. Você não vai viver esperando que as coisas melhorem, apesar que elas vão melhorar sim, porque Deus é fiel, Ele cumpre suas promessas. Mas no momento ainda que elas não melhoraram, você vai estar alegre e contente, porque a cruz já te salvou, e você está peregrinando rumo ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Onde é que você está? Que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração.
E lembre-se, no caminho da desistência, Jesus vai te encontrar. Aleluia.